Olá, alunos! Eu queria mostrar para vocês hoje um processo psicométrico de mistura de 2 jatos de ar. Observe aí nessa ilustração. Vejam aí que eu tenho o ar externo entrando por aqui, e esse ar externo ele se mistura com o ar de retorno que vem por esse lado. Essa mistura, ela ingressa, passa pelo filtro, passa pela serpentina de desumidificação, de resfriamento e desumidificação, e na sequência é aspirada aí pelo ventilador e que vai para o insuflamento do ambiente. Então vejam que a gente tem esse processo. Vamos mostrar ele com mais detalhes. Se eu tiver aí uma carta psicométrica, eu posso, vamos supor que a temperatura do ar de retorno ali naquela sala seja 25 graus Celsius e a umidade relativa é 50%. Vamos supor que o ar externo seja com 32 graus Celsius, 60% de umidade relativa. Com isso, eu tenho as entalpias do ar de retorno e a entalpia do ar externo aqui. Isso, numa carta psicométrica, você obtém esses valores. Como exemplo, imagine que eu tenho aí uma vazão mássica, né? A gente M ponto aqui é vazão mássica de 0,7 kg por segundo de ar externo e a vazão mássica de ar de retorno de 4,5 kg por segundo, com a entalpia obtida aí anteriormente na carta psicométrica. Então, o que nós temos que fazer é lembrar que o fluxo de massa de ar externo, ou a vazão mássica, ela se mistura com a vazão mássica de ar de retorno. Então, esses 0,7 kg por segundo se misturam com esse 4,5 kg por segundo. Isso vai resultar numa mistura com uma vazão mássica de 5,2 kg por segundo, com uma condição entalpia de mistura, né? Que é decorrente da mistura da entalpia do ar externo com a entalpia do ar de retorno. É como se fosse uma média ponderada. Então, existe uma lei, a gente chama de lei da linha reta, que diz o seguinte, que o ponto 3, ele vai se situar exatamente numa reta entre o ponto do ar externo, entre a condição do ar externo e a condição do ar de retorno. Então, eu tenho uma reta que liga esses dois pontos. Eu preciso apenas obter a entalpia 3, ou entalpia, que a gente chama de entalpia da mistura. Uma vez com a entalpia de mistura, eu traço uma linha, né? Uma linha ligando aqui. No ponto de encontro, eu tenho exatamente a condição de mistura. Vamos fazer isso? Então, fazendo ali o balanço de energia, né? Eu tenho aqui, ó, M ponto, fluxo de massa, a vazão mássica do ar externo, vezes a entalpia do ar externo, mais vazão mássica do ar de retorno, vezes a entalpia do ar de retorno, é igual a vazão mássica da mistura, vezes a entalpia de mistura. Com isso, eu posso isolar a entalpia de mistura e obter um valor de 54,3 kJ por quilograma. Agora, na carta, de novo, eu encontro esse valor aqui, essa entalpia na carta psicométrica e encontro aqui a lei da linha reta. Com isso, eu tenho o ponto de mistura. Eu posso obter aqui, então, a condição de temperatura e umidade relativa para a mistura de ar. Para resumir, então, vejo que eu tenho aí 0,7 kg por segundo de ar externo a 79 kJ por quilograma, se mistura com 4,5 kg por segundo de ar de retorno a 50,5 kJ por quilograma de entalpia, vai dar, essa mistura, quando se juntam, vai dar 5,2 kg por segundo, vazão mássica, e entalpia de mistura 54,3 kJ por quilograma. Essa mistura, então, vai ingressar onde? Na serpentina, resfriamento e desumidificação. Obviamente, primeiro vai passar pelo filtro, né? Aqui, tem um filtro. Vai para a serpentina, resfriamento e desumidificação. Nesse caso, perde energia, né? E perde calor e perde umidade. Passa, obviamente, aí pela ventiladora, ela é aspirada pelo ventilador. E o ventilador vai insuflar por meio da rede de dutos. É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.